Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Um bom filho volta, à casa do pai. Para mim é uma honra sempre estar aqui, o lugar onde eu fui gerado, o lugar onde Deus tem feito ainda muitas coisas na minha vida, na minha família, no nosso ministério. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marquinhos, pastora Ana, pastor Anderson, pastora Jamima, aos pastores que têm nos acompanhado, é um privilégio. Glorificar a Deus também pela vida dos discípulos que Deus tem nos abençoado, o Ronaldo, o Henrique, que está nos acompanhando aí. Para mim é uma honra estar com vocês, servir vocês em todas as formas, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versos 17. Apocalipse capítulo 3, versos 17. Tem umas coisas que Deus faz de uma forma diferente, que a gente precisa entender qual é o princípio delas. Nada que Deus faz para viver de forma separada. Nada que Deus faz tem como objetivo viver de forma solitária. Nada que Deus constrói com o intuito de viver distante. Apocalipse capítulo 3, versos 17, diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, diz o Senhor, porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Espírito Santo de Deus, nós iniciamos a nossa manhã ofertando o nosso tempo, a nossa adoração, os nossos recursos. Esse é um momento tão especial quanto qualquer momento que nós iniciamos essa reunião, esse culto. Espírito Santo de Deus, que toda pessoa que nesse momento nos confiou nessa transmissão abençoada, que o Senhor possa estar fazendo algo diferente nessa manhã na vida dela. Que os que estão presentes na nave possa ser ministrado pelo Espírito da verdade, que quebra toda barreira, que quebra todo empecilho de entender a tua verdade. E eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que venha tentar atrapalhar essa ministração de ser absorvida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouco da igreja de Laodiceia. Eu tive talvez uma experiência até maior do que essa igreja quando eu preparava essa mensagem. Jesus, por intermédio do apóstolo João, liberou cartas às igrejas, às 7 igrejas. E a igreja de Laodiceia foi a única igreja que parece que a tampa se fechou por conta de muitas coisas que desagradavam a Deus. Laodiceia era uma grande potência, uma cidade muito importante, uma cidade bem situada. Laodiceia ficava no cruzamento das principais rotas, querido, dos comércios do mundo. Ou seja, Laodiceia era uma igreja rica. A cidade era reconhecida por 3 marcas que para mim é extraordinárias. Era reconhecida por ser um centro bancário, onde havia muitos bancos, muita movimentação financeira,
uma cidade riquíssima, cheia de pessoas muito bem sucedidas. Se tinha uma coisa que aquela cidade não tinha, era problema financeiro. A igreja de Laodiceia era uma igreja onde o seu centro era o centro da indústria, polo industrial. Era uma referência em toda essa área. Era mundialmente conhecida como um centro também médico, por ter águas que serviam como terapia. Para você ver a importância dessa igreja, para você ver o nível de nobreza que tinha essa igreja, essa cidade de Sardes. E o que me faz, pensar acerca dessa observação de Jesus sobre a igreja de Laodiceia, é muito bem aquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje. Laodiceia também era conhecido como uma potência, como eu falei, muito econômica. E isso retrata na minha vida e na vida da igreja de hoje algo que a gente precisa aprender. Muitas das vezes nós buscamos a Deus por conta de recursos, por conta de bens materiais, mas tudo isso Deus aprova se estiver no centro da sua vontade. Era uma cidade tão rica que eles criaram a própria moeda, eles tinham uma própria moeda. Querido, você não tem noção de uma cidade dessa. Você não tem noção, talvez hoje um dos grandes problemas que nós vivemos hoje dentro da igreja como crente, são pessoas abandonando a presença de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus por falta de recursos. É claro que você tem que trabalhar, temos que trabalhar, é verdade. O papel principal da igreja não é manter você financeiramente, mas é alimentar você com a verdade da palavra daquele que vive e reina. Laodiceia era uma potência econômica, era uma igreja expressiva. Laodiceia era uma igreja, de um nível supremo, reconhecida mundialmente pelo que ela tinha de valor. E o interessante é que a igreja tomou a cara da cidade. A igreja de Laodiceia assimilou os costumes da cidade, a cultura da cidade. E eu sempre entendi que para uma igreja ser relevante, e quando eu falo de igreja, eu estou falando de você, nós somos a igreja, para que eu e você nos tornamos a igreja de Cristo, homens, mulheres de Deus, relevante. Isso não está condicionado a um templo com uma estrutura tão especial como essa. Isso não está condicionado, às quatro paredes. A igreja relevante é aquela igreja que sabe influenciar em Deus a comunidade na qual ela está inserida. Isso é ser uma igreja relevante. Influenciar a comunidade na qual ela está inserida, não pelo interesse simplesmente de ter elas na igreja, não pelo interesse de ter o crescimento dos dízimos, de entrada de dinheiro, não, mas de servir. Nós temos acompanhado o que a nossa igreja tem feito no bairro Hélio Melo. Não foi a primeira vez que a gente se inclinou para servir, mas essa tem sido de forma muito especial. Glória a Deus, eu quero glorificar aqui cada pessoa que está envolvida, a mentalidade do nosso pastor Sênio, porque isso é ser relevante. Ao nosso pastor de Sena Madureira, a pastora também, que tem se inclinado, tem sido referencial. Isso é ser uma igreja relevante, que não está condicionada às coisas, mas está condicionada ao Criador. E quem está condicionado ao Criador sabe se mover para servir, para não se separar, para, cada vez mais se lançar para as pessoas a qual Jesus faria a mesma coisa. Mas a igreja de Laodiceia foi diferente. A igreja de Laodiceia, por não entender o princípio de servir, começou a negociar os valores.
As pessoas já não davam mais para Deus aquilo que precisariam dar, na verdade, aquilo que é para dar. Nós escutamos de muitas vezes e de várias maneiras que a nossa maior moeda e a nossa melhor moeda e a moeda mais valiosa que nós temos é o quê? É o nosso tempo. E quando você inverte tempo em estar próximo, fazendo a vontade de Deus na vida das pessoas, Deus está acrescentando cada vez mais de forma extraordinária. Mas a igreja de Laodiceia não entendeu esse princípio. E começou a andar da sua forma, começou a andar do seu jeito. E os costumes da igreja foram reprimidos. E a igreja trouxe os costumes de fora para dentro. E a transformação, querido, ela sempre acontece de dentro para fora. Não tem como se tornar relevante sem não ser transformado. Eu acho muito bacana a ideia do pastor Marquinhos, quando alguém vem aqui na frente, recebe Jesus, ou se reconcilia. No próximo culto, a pessoa já está servindo. No próximo culto, ela já está na recepção, no estacionamento, está em alguma área. Isso é muito bacana, glória a Deus. Mas primeiro veio a decisão. E sabe o que isso quer comunicar, querido? Que antes de qualquer serviço, antes de qualquer situação que você possa fazer para fora, você precisa alinhar aqui dentro. Você precisa alinhar dentro de si. Ninguém é salvo por obras. Obras são importantes depois da salvação, depois de uma renovação de mente. Tudo que Jesus queria é que Laodiceia entendesse que o papel fundamental dela era transformar a sociedade, não ser transformada pelos costumes dela. Porque quando você traz, as coisas de fora para dentro, e você não consegue entender que a maior vontade de Deus é que você e a igreja faça a vontade dele, você conseguiu distorcer o princípio das coisas. Você conseguiu trocar, inverter o princípio delas. A igreja tornou-se como a cidade. E ao invés de influenciar, de transformar, de impactar, agora estava sendo moldada pelos costumes da cidade. Uma cidade autossuficiente. Uma cidade totalmente riquíssima. E o poder financeiro de recursos te dá uma sensação de autossuficiência. A cidade de Laodiceia retrata muito a nossa geração nos dias de hoje. Laodiceia tinha um problema muito sério, de acordo com a avaliação de Jesus. Os membros da igreja não tinham a necessidade de nada. O versículo 17 do capítulo 3 começa iniciando dizendo assim, que eles eram autossuficientes, dizendo que eles não precisavam de nada. Diz assim: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Por quê? Porque tamanha era a sua autossuficiência naquilo que ela tinha conquistado. Os seus bens. Sabe aquela situação que a gente, não, eu alcancei isso e eu estacionei nisso. E isso me dá uma sensação de poderio, que eu posso mais, que eu sou melhor do que ela, que eu sou melhor do que ele. Tudo que Jesus queria é que Laodiceia entendesse que ela não era nada. E olha o texto novamente. No versículo 18. O conselho que Jesus dá muda a história. Ele diz assim: comprem de mim um ouro refinado no fogo. Por quê? Por que Jesus falou isso? A única forma de o ouro ser refinado e trazer a sua matéria-prima de uma forma pura é indo pelo fogo. De uma forma metáfora, Jesus está dizendo para ele o seguinte: o único que pode transformar a sua vida é o fogo consumidor, é o fogo da presença de Deus, que vai lapidar você, que vai tirar você, daquela mesmice, vai tirar você daquela autonomia, vai tirar você daquela autossuficiência. É o fogo. E ele diz assim: comprem roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Laodiceia ela é conhecida como a potência do polo industrial.
reconhecida por suas indústrias de lã, de linho, ou seja, as melhores roupas, sabe, as melhores vestes saíam da igreja de Laodiceia, da cidade. Eles tinham esse poder. E Jesus está dizendo: olha, mesmo vocês sendo uma potência na indústria dessas confecções, vocês estão nus. Jesus estava dizendo o seguinte: sem a minha vontade, vivendo longe de mim, vocês podem vestir o que vocês quiserem, vocês podem ter o que vocês tiverem, mas vocês estão nus. Vocês estão nus. Vocês estão totalmente nus, despido da verdade, despido da presença daquele que faz nova e daquele que criou vocês, Laodiceia, para viver próximo, para viver no caminho. E ele continua o versículo dizendo assim: compre colírio. Olha só essa advertência: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Uma das coisas que eles eram reconhecidos é por ser uma cidade de produzir muitos colírios, e isso, a literatura, a teologia vai falar sobre isso. Eles eram reconhecidos de produções em relação a colírios, até porque a mensagem em si vai dizer assim: ó, compre colírios. E por mais que vocês fabriquem esses colírios, não é necessário tirar a própria cegueira de vocês. Jesus estava dizendo para eles: eu tenho algo muito melhor do que o que vocês produzem. Vocês estão cegos, vocês estão nus, porque estão vivendo da forma que vocês querem. Cadê você, Laodiceia? Cadê você, Laodiceia? Esse modo de pensar, querido, que nós não precisamos de Deus porque nós temos e nós somos alguma coisa, dificulta até compreender a necessidade de ter um Salvador, a necessidade de ter um Deus que a gente pode contar. Porque se eu tenho um recurso, para que eu vou precisar de Deus? Se eu posso resolver a minha situação. E esse não é o intuito de Deus. O intuito de Deus é que você permaneça dependente dele em toda e qualquer situação, sendo rico ou pobre, tendo muito ou pouco. A igreja de Laodiceia era uma igreja egocêntrica, materialista. Talvez a nossa situação esteja correlacionada. Pessoas vivendo da sua forma, do seu jeito, fazendo o que quer, achando que está tudo bem, está tudo certo. Jesus tem entregado as mensagens em todas as igrejas, mas na igreja de Laodiceia o negócio é diferente. Nunca foi o objetivo de Deus escolher você para fazer a tua vontade. Nunca foi o objetivo de Deus, sabe, morrer na cruz por você, para que você viva das suas próprias vontades. O intuito de Deus é que mesmo Ele morrendo na cruz, essa simbologia permaneça no seu coração dia após dia, e algo pulsando dentro de você: eu preciso viver em Deus, eu preciso viver a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade do Senhor, eu preciso estar perto do Senhor. Queridos, a única forma de ter uma vida diferente é realizando a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus abre a porta para Deus. Fazer a vontade de Deus abre a porta para o próprio Deus. O versículo 20 de Apocalipse capítulo 3, ele vem na sequência dizendo a mesma coisa, Jesus dando uma oportunidade para a igreja de Laodiceia. Os costumes levaram Laodiceia a viver uma vida distante de Deus. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada até aqui. Olha só, grave isso, grave essa frase. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, grave essa frase: quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. O intuito de Deus foi fazer você viver uma vida plena, sim. Foi fazer você viver uma vida abundante, sim. Mas isso está condicionado à vontade dEle. Isso está condicionado a fazer e realizar aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Era o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Vocês precisam entender que os costumes de vocês têm me colocado fora da cidade.
E quando Jesus refere-se isso, refere-se à igreja, refere-se à cidade, Jesus está referindo a cada crente da igreja de Laodiceia. Os costumes de vocês, sabe, o apego de vocês, as coisas das cidades que vocês estão inseridas, tem corrompido vocês. Mas de forma muito religiosa, está tudo bem, porque a gente serve no acolhimento, a gente serve na intercessão, a gente serve no louvor, a gente serve no estacionamento, está tudo bem. Mas Jesus repreende novamente e diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Será que você não percebeu que a essência do teu viver é fazer a minha vontade? Há quanto tempo nós deixamos de viver o centro da vontade de Deus por conta das coisas? Parece que o que está mais em jogo são as coisas do que o próprio Criador. Quantas vezes você que está me assistindo, quantas vezes você orando no seu quarto, chorando, falando para Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Meu maior sonho é cantar, pregar, ter unção. Mas como é que você vai viver tudo isso? A minha pergunta para você é: como é que você vai viver dessa forma, se você está tão distante? Sabe por quê? Porque você se acostumou com a presença. E foi justamente isso que a igreja de Laodiceia fez. Se acostumou com a presença de Deus. Porque era tão normal ir para a igreja, vir sentar, receber uma palavra, chorar na hora do louvor, gritar, pular, sorrir. Depois que acaba o culto, vai embora. Parece que não pega nada daquilo que foi colocado para você. E ele está dizendo: cadê você, Laodiceia? Eu não te criei para isso, eu não te formei para isso. Eu conheço as tuas obras. Deuteronômio capítulo 8, versos 17, diz Deus assim, que tudo que Ele faz para a nossa vida é nos dar a capacidade de produzir riquezas. Olha só, Deuteronômio capítulo 8, verso 17, diz que Deus é que nos dá a capacidade de produzir a nós riquezas. É Deus que nos dá a capacidade de produzir as coisas. E por que a gente está tão interessado a fazer as coisas, a se lançar para as coisas, e não deixar o próprio Criador resolver as situações que precisam ser resolvidas, e acrescentar de uma forma muito melhor e muito maior na minha vida e na sua vida? Aonde está você, Laodiceia? Você foi criado para outra coisa, Laodiceia. Eu já não estou no meio, Laodiceia. A tua religiosidade fechou a porta para mim, me colocou para fora. A igreja de Laodiceia estava concentrada nas coisas materiais, e por conta disso empurrava Jesus com os costumes lá de fora, cada vez mais de forma distante. E eles viviam dessa forma. Jesus sempre quis que eles tivessem uma vida na presença. Essa é a maior dificuldade nossa da igreja hoje, querido. Todo mundo deseja viver o ápice do Evangelho. Todo mundo deseja viver, sabe, isso que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso. Em meio a uma crise, a uma pandemia, igrejas que não se distanciaram de Deus têm crescendo de uma forma extraordinária. E o que eu fico a pensar é que Deus, de uma forma muito especial e específica, trouxe a geração dos verdadeiros adoradores, trouxe a geração dos verdadeiros servos para perto dele, mediante a uma pandemia. Tem pessoas que nós não conseguimos mais enxergar, obedecendo, claro, todos os decretos, distanciamento, máscara, álcool gel. Mas tem pessoas que nem isso, nem uma organização que for, consegue entender o objetivo de Deus, de trazê-la para perto. Cadê você? E Deus olha para a igreja de Laodiceia com o coração, sabe,
Eu vou colocar a expressão frustrado, mas Deus não se frustra, Ele sabe muito bem o que Ele faz. Mas de uma forma alegórica, eu vejo Deus frustrado, dizendo para a igreja de Laodiceia: não foi dessa forma que eu formei você, que eu criei você. Não foi dessa forma, Laodiceia, que eu formei você. Cadê você? Cadê você, que eu paguei o preço por ti há muito tempo, Laodiceia? Nós colocamos culpa em muitas coisas, mas é tão difícil a gente pregar para o espelho, assumir a culpa. É muito mais fácil a gente transferir ela, do que assumir a responsabilidade de estar errado, de precisar uma mudança. Nós desejamos viver o novo de Deus, mas só há transformação se a gente obedecer aquilo que Ele quer. Não tem como viver o novo vivendo de forma velha. Não tem como viver o novo vivendo da mesma prática que a gente vivia. E essa cólera entrou na igreja de Laodiceia. Vejo Deus olhando, vejo Jesus expressando o seu amor por ela e dizendo: aonde você está? Cadê você, Laodiceia? Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como é que você está aí na sua casa. Talvez tenha tantas coisas, tantos problemas acontecendo, em meio a tantas coisas que estamos passando de forma real. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É no meio delas que Jesus te dá uma oportunidade para você se aproximar mais, e não para você se distanciar. Cadê você, Laodiceia? Cadê você, Laodiceia? Entenda que você precisa fazer muito mais. Nós não podemos se acostumar com a presença, achando que pelo fato de estar no culto, que é importante, de assistir um culto online, que é importante, você precisa se alimentar sim, mas você também é igreja. E como igreja, o papel fundamental é alimentar outras pessoas. Cadê você, Laodiceia? Eu conheço as tuas obras. Não adianta você maquiar uma situação, eu te conheço. Estava totalmente atraída, concentrada nas coisas. Estava empurrando Jesus cada vez para mais distante das suas vidas, por conta das situações materiais. E Apocalipse 3:20 vem o tão conhecido versículo que nós olhamos e pregamos para a salvação, e muitas das vezes ministrando. Mas o que Jesus estava no contexto dizendo para a igreja de Laodiceia é que vocês, enquanto estão me empurrando para fora da vida de vocês, por conta dos costumes de vocês, eu conheço as obras de vocês, e mesmo assim eu estou à porta e bato. Eu estou à porta batendo. Mesmo conhecendo quem você é, mesmo conhecendo da forma que você tem vivido na minha presença, ou não, contudo, eu te amo, estou batendo na porta. Talvez você diga: pastor, é tão difícil viver o centro da vontade de Deus. E eu concordo com você, mas isso é uma meia verdade. A outra verdade é a possibilidade, dentro das oportunidades, de abrir, os braços e receber Jesus como Salvador, e aí deixar Ele conduzir. Não existe situação que Ele não possa alcançar. A igreja de Laodiceia estava tão distante, ao ponto, de se tornar uma igreja tão religiosa e achar que estava tudo bem. Quantos discipuladores, pastores, eu quero conjecturar, líderes, chegou para exortar aquela igreja e para dizer para ela: Laodiceia, volta. Não adianta viver de forma qualquer, volta.
Só que não, a minha condição está boa, as minhas coisas estão, sabe, de vento a polpa, a minha conta bancária, sabe, a minha indústria está dessa forma. Não, mas entenda uma coisa, sabe, tudo aquilo que eu tenho feito para o mundo, tudo aquilo que eu tenho feito em investimento tem dado certo. Então, peraí, Deus está sendo só meu amuleto. Eu não estou pregando aqui que você tem que ser pobre de forma alguma, porque a riqueza espiritual, ela gera muito mais riqueza no mundo natural do que você possa imaginar. Nós temos o jargão de dizer que há muitas pessoas pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque o que importa para Deus não é o que você tem, não é o quanto você tem, mas é como você tem vivido. Isso é que importa para Deus. Cadê você, Laodiceia? Pastor, eu não consigo viver uma vida plena ao Senhor. Pastor, eu não consigo ter uma vida, sabe, de retidão ao Senhor. Pastor, parece que quando eu começo e que vai dar certo, as coisas não acontecem. Seja sincero para você mesmo. Nunca vivemos acontecimentos tão expressivos que mostrem aí a vinda do nosso Criador. Por que perder tempo? Por que não investir o teu tempo? Cadê você, Laodiceia? Jesus está chamando a igreja para um novo tempo de arrependimento. É muito bom servir, é muito bom fazer, é bom. Isso expressa o amor que você tem, generosidade que você tem. Mas antes de fazer, é você ser alguém que aquilo que a palavra transforma, o Jesus fez. Entenda uma coisa: Deus não vai mudar por conta de você, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha para fazer. Não depende de Deus sair e quebrar, sabe, uma situação de Laodiceia para viver o nosso tempo. Jesus vai permanecer vivendo o que Ele vive. Jesus vai permanecer tendo aquilo que Ele sempre quis que você tivesse. Porque Ele sabe muito bem qual é o desejo que Ele tem para você e para você. Cadê você, Laodiceia? Isaías capítulo 59, versos 2. Me mostra muito bem o que faz essas separações daquilo que Deus tem. E diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Os vossos pecados encobrem os seus rostos, para que não vos ouça. A igreja de Laodiceia estava vivendo separadamente, distante de Deus, por conta dos seus próprios erros. Mas o que eu vejo é um Deus ainda apaixonado por ela, e dizendo: eu estou à porta e bato, mesmo conhecendo as tuas obras. Jesus não é um Deus que abandona, mas é um Deus que sempre vai estar batendo a porta, te dando a oportunidade de viver o novo, mas viver o novo do jeito dele e não do seu. Eu não quero frustrar você aqui nesta manhã, te encher de palavras de efeito, não. Eu quero trazer uma verdade no seu coração, que é a única que pode transformar a tua vida, que pode transformar as tuas atitudes. Cadê você, Laodiceia? Não adianta tentar esconder quem você é, porque Ele te conhece. Versículo 15, ele diz: olha, expressa com toda a verdade: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Volta, Laodiceia. Volta para o centro da vontade daquele que te criou, Laodiceia. Volta. Nada do que você conquistou porque você conquistou. Porque segundo Deuteronômio, foi Deus que te deu a capacidade de você chegar onde você chegou, de você conquistar o que você conquistou. Cadê você, Laodiceia? Não deixe que o tempo passe e você viva a sua vida de qualquer jeito.
Cadê você, Laodiceia? Cadê você, Laodiceia? Cadê você que eu criei com o intuito de receber a tua adoração? Cadê você, Laodiceia? Nada do que você faz ou você deixa de fazer vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos. Ele simplesmente te ama de uma forma que você nem sabe que Ele te ama, mas Ele te ama porque Ele não te julga, porque Ele não, sabe, te condena. Das piores igrejas que o apóstolo João tinha levado as cartas, amando do próprio Deus, Laodiceia foi a única e exclusiva que teve essa atenção redobrada, porque o intuito, qual era? Trazer ela para perto. Jesus nunca te abandonou pelo pior dos piores erros que você cometeu. E Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. E aqui existem várias metáforas nesse versículo. Quando ele diz, se alguém ouvir, ele está te dando uma condição. Desperta, porque eu estou pregando para ti. Desperta, que eu estou anunciando para ti o que é certo. A única condição de ter uma vida nova é abrindo porta. A única forma de ter Ele perto é dando a condição para Ele entrar. Não deixa que os teus costumes fechem a porta para Ele. Não deixa que o teu costume faça com que Ele viva distante de você. Mas contudo, Ele te ama de uma forma incondicional, porque Ele tem um lugar especial para você.